uma família inteira encontrada sem vida em sua própria casa. O cenário, uma fazenda isolada no interior da Inglaterra. E o caso, um massacre brutal que deixou 5 vítimas e uma nação inteira em choque. O que parecia ser um caso comum de homicídio, logo se transformou em uma investigação que expôs segredos sombrios, rivalidades familiares e um plano calculado que desafiou a imaginação até dos investigadores mais experientes. Hoje vamos mergulhar no caso White House Farm, um dos crimes mais perturbadores da história britânica, e também explorar como uma aparente tragédia familiar esconde um mistério ainda mais terrível. Prepare-se para uma história de mentiras, traições e justiça. Pessoal, o caso aconteceu na Inglaterra, no condado de Essex, no ano de 1985, e tudo aconteceu com a família Bamber. Junior e Neville Bamber se casaram em 1949 em uma igreja cristã. Ambos eram muito religiosos, principalmente a Juni, que era uma mulher muito fervorosa. Já o Neville era um homem alto, forte e também muito respeitado pela comunidade. Ele era um cara bem-humorado, fácil de lidar, então as pessoas que viviam ao redor deles gostavam demais do Neville. Já a Juni era descrita como uma mulher quieta e tímida. E logo depois que o casal se casou, eles queriam ter filhos, porém eles não conseguiam. Então eles decidiram adotar 2 bebês para eles criarem. Então eles adotaram uma menina chamada Sheila e um menino chamado Jeremy. Quando foram adotados, eles eram bem bebezinhos e os dois não tinham qualquer ligação biológica, ou seja, a Sheila nasceu de pais diferentes que o Jeremy nasceu. Após adotar as 2 crianças, o casal resolveu que precisavam de uma casa maior, então eles acabaram se mudando para a casa que o pai da Juni tinha, que era uma casa bem grande que estava desocupada. Essa propriedade, que na verdade era uma fazenda, era chamada de White House Farm, ou então a Fazenda da Casa Branca. Então, nos anos que se seguiram, a família Bamber teve ótimos momentos juntos. Eles estavam super bem financeiramente falando, eles tinham uma propriedade de 300 acres onde eles moravam e, além disso, eles tinham também um local onde as pessoas pagavam para acampar, que era um negócio que eles tinham também ali para gerar dinheiro. Então, da infância até a adolescência dos seus filhos, o casal deu um bom lar para eles morarem. Também deram uma vida confortável, educação em boas escolas particulares, e depois de se formar no colegial, a Sheila foi fazer faculdade de secretariado em Londres para se tornar aí uma secretária. Já o Jeremy já era um menino um pouco mais complicado. Ele estava sempre criando problemas em casa, o típico adolescente problemático. E ele também fazia algumas brincadeiras muito sem graças com as pessoas da sua família, como por exemplo, uma brincadeira que ele fazia com a mãe dele. Ela tinha pavor de ratos e para pregar uma peça nela, ele enchia os seus bolsos de ratinhos pequenos e fazia ela enfiar a mão no seu bolso. E falava para ela pegar alguma coisa no bolso dele. Ele então prendia a mão dela ali dentro e isso assustava bastante a Juni. E aí, por causa desses comportamentos e por ser um menino muito rebelde, a Juni e o Neville decidiram mandar o Jeremy para um internato. Lá nesse internato, Jeremy sofreu muito bullying. Ele era constantemente chamado de bastardo por ser um filho adotivo, ele também foi muito maltratado pelos professores. Então, para ele, a ideia de ir para um internato foi uma péssima experiência. E além disso tudo, o Jeremy, ele não era muito bom em fazer amigos, ele não tinha uma facilidade em fazer novos amigos, então ele ficava bem sozinho ali. Com tudo isso, Jeremy já estava acumulando muitos traumas e também uma sensação de ser indesejado, começando pelo fato de ele ter sido colocado para adoção quando era um bebê. E depois disso, seus pais adotivos enviaram ele para um internato. Então ele sentia que ele não era bem quisto em lugar nenhum. Além disso tudo, existe a suspeita de ele ter sido abusado enquanto estava naquele internato. Não tem como saber se isso é verdade, porém, com certeza existem aí chances que isso de fato tenha acontecido, ainda mais se tratando de um internato naquela época, que as coisas não eram fáceis. Depois dessa fase ruim na sua vida, o Jeremy foi fazer faculdade. E quem olhava de fora, na verdade, parecia que os Bambers tinham a vida perfeita. Eles tinham uma casa enorme, uma vida financeiramente confortável, eles eram empresários, era uma família cristã, então tudo parecia muito bem. Porém, o que poucas pessoas sabiam é que a Juni estava lutando contra a depressão que ela tinha. A Juni já tinha sido internada 2 vezes, isso quando as crianças ainda eram pequenas,
E nesse hospital psiquiátrico que ela ficou internada, ela foi tratada com eletrochoque. Porque naquela época, por volta de 1955, quando ela foi internada a primeira vez, problemas psiquiátricos não eram bem aceitos e nem tinham muitos meios de serem tratados. Hoje em dia, esse tratamento é extremamente controverso, porque pode resultar, inclusive, em convulsões do paciente. Porém, naquela época era como eles tratavam esse tipo de doença mental. E aí, depois que os filhos cresceram e já estavam na fase da adolescência, novamente a depressão voltou a se manifestar na vida da June. Principalmente nessa época, por causa de alguns problemas que os filhos dela estavam dando. Como eu falei, a June era uma mulher extremamente religiosa e ela tinha uma visão bem tradicional sobre a vida. E ela queria, claro, que os filhos dela seguissem esse mesmo estilo de vida que ela levava. Porém, a Sheila, aos 17 anos, acabou engravidando do seu namorado, chamado Colin. E para isso não gerar um grande burburinho na cidade e também na comunidade cristã que os Bumbers frequentavam, eles decidiram que a Sheila deveria realizar um aborto. O aborto foi feito contra a vontade da Sheila e ela mesmo assim continuou namorando Colin e, para o terror da June, ela acabou flagrando a sua filha e o namorado totalmente nus, tomando sol num campo. Após ter visto isso, a June começou a chamar a Sheila de filha do diabo. E principalmente depois que a June meio que forçou a Sheila a fazer aquele aborto, o relacionamento entre as duas foi piorando cada vez mais. A Sheila simplesmente não confiava mais na sua mãe, e elas não tinham mais qualquer ligação uma com a outra. A Sheila nessa época ainda estava cursando ali secretariado e em paralelo ela se formou também como cabeleireira e começou a fazer alguns trabalhos de modelo que sua mãe, claro, não aprovava. A Sheila começou a viajar para Tóquio e ficar 2 semanas por lá para realizar alguns trabalhos de modelo, e toda essa coisa dos filhos estarem crescendo, indo viver as próprias vidas, principalmente a Sheila, que era uma mulher, começou a criar muitos atritos entre os filhos e a June, principalmente. A June continuava querendo enfiar a religião dela goela abaixo dos seus filhos, porque ela achava que aquele era o jeito certo de viver, porém eles simplesmente não eram pessoas convertidas àquela religião, então nada daquilo fazia sentido para eles. Em maio de 1977, a Sheila acabou engravidando novamente do Colin, e aí eles decidiram que estava na hora de se casarem. Dessa vez ela teve um aborto espontâneo no 6º mês de gestação, e os pais da Sheila deram um apartamento de presente para ela e para o Colin viverem. Alguns anos depois, a Sheila engravidou novamente e ela deu à luz a gêmeos, chamados Nicholas e Daniel. O que a Sheila não sabia é que o marido dela estava vivendo um caso nessa época. E após 5 meses do nascimento dos gêmeos, o Colin simplesmente largou a Sheila. E por causa disso, ela foi ficando cada vez mais deprimida. Enquanto isso, em 1978, o Jeremy terminou a faculdade e o Neville, o pai dele, pagou para ele conhecer a Austrália, onde ele passou algum tempo e depois foi para Nova Zelândia. Durante esse tempo viajando, Jeremy chegou a invadir uma joalheria para roubar um relógio bem caro e é dito que ele gostava de se gabar dizendo que estava envolvido em contrabando de heroína. Então ele cresceu sendo um cara que gostava do lado obscuro da vida. Em 1982 ele voltou para a Inglaterra, para a casa dos pais dele e passou a trabalhar na fazenda para ganhar 170 libras por semana. O Neville arrumou uma casa de campo próxima da fazenda para o Jeremy morar sozinho e isso deixou o Jeremy bastante satisfeito pelo menos uma vez na vida. O Jeremy também ganhou um carro do Neville e 8% da empresa que a família tinha, aquela empresa que administrava espaços para acampamentos. A casa que o Jeremy ficou morando ficava a cerca de 5 quilômetros da fazenda da Casa Branca. Então o percurso entre um lugar e outro dava por volta de 5 minutos de carro e 15 minutos de bicicleta. Obviamente ele ficou muito feliz de estar sendo finalmente paparicado pelos pais dele e enquanto isso, a Sheila continuava deprimida por causa do fim do seu casamento. E nessa época ela conheceu um grupo de meninas que participava de muitas festas, principalmente festas com homens mais velhos. E nesses eventos tinha muito uso de substâncias ilícitas, principalmente pó. A breve carreira de modelo que a Sheila teve terminou logo após o nascimento dos filhos dela. E após a separação, ela vivia apenas de previdência social e também de empregos muito mal remunerados. Ela chegou a trabalhar de garçonete e também a fazer ensaios fotográficos nua para ganhar um cachê.
E a Sheila continuava muito deprimida por causa de todo o contexto da sua vida, e tudo isso de alguma forma desenvolveu nela surtos de nervo. E quando ela tinha esses surtos, ela ficava batendo a cabeça na parede. Em 1983, ela procurou pelo médico que tinha tratado a sua mãe. Esse médico era o Dr. Hugh Ferguson, e o doutor disse para Sheila na consulta que ela estava em um estado agitado, paranoico e psicótico. E com esse diagnóstico, ele a internou em um hospital psiquiátrico. Durante a internação, esse médico a diagnosticou também com transtorno esquizoafetivo. Após algum tempo analisando mais o quadro da Sheila, esse doutor também concluiu que o primeiro diagnóstico tinha sido um erro, porque na verdade ela tinha esquizofrenia. E uma coisa muito estranha nisso tudo é que a Sheila passou a ter os mesmos comportamentos que a mãe dela. Ela passou a chamar os próprios filhos de filhos do diabo e, pior ainda, ela começou a ameaçar de tirar a vida deles. Ela também falou para o médico sobre um desejo de tirar a própria vida e que ela poderia convencer os seus filhos também a tirar a vida de outras crianças. Mesmo com todo esse quadro clínico extremamente problemático, o doutor liberou a Sheila da internação em setembro de 1983. Por causa disso tudo, os gêmeos tiveram que ficar um tempo em um orfanato por causa da saúde mental da mãe deles, e depois o Colin pegou os filhos para criar. 2 anos depois, a Sheila teve que ser novamente internada por causa de outro surto psicótico, e um mês depois eles decidiram que novamente ela estava bem para voltar para casa. E novamente ela recebeu alta e foi liberada. E todo esse contexto nos leva ao dia 4 de agosto de 1985. A Sheila, com então 28 anos, pegou seus 2 filhos e foi para a fazenda da Casa Branca para visitar os seus pais e também passar alguns dias ali com eles. O clima ainda não era perfeito da família por causa de todos os problemas familiares que eles enfrentaram ao longo dos anos, mas a Sheila estava bastante animada nesse dia para ficar com os seus pais e também com seu irmão. A governanta da casa disse que viu a Sheila naquele dia e não notou nada de anormal nela. Parecia que ela estava bastante feliz e recuperada. O Jeremy, que nessa época tinha 24 anos, foi até a fazenda na noite do dia 6 de agosto, uma terça-feira, para jantar junto com toda a família e também ver os seus sobrinhos. E durante o jantar, a June e o Neville falaram para Sheila que seria bom se os gêmeos fossem colocados em um orfanato diurno. Eu não entendi muito bem o que seria um orfanato diurno, se era uma espécie de creche, e eu também não entendi por que os meninos deveriam ir para um orfanato, sendo que eles tinham o Colin, que poderia cuidar deles, o pai das crianças. E o Jeremy falou posteriormente que a Sheila ficou um pouco incomodada com essa sugestão dos pais dela, mas que no momento em que foi falado sobre isso, ela respondeu com poucas palavras sobre o assunto e não quis mais falar sobre isso. E até aí tudo bem. O jantar seguiu normalmente e às 9h30 da noite o Jeremy foi embora para a casa dele. Mais ou menos nesse horário, a Barbara Wilson, que era a secretária da fazenda, telefonou para o Neville e ficou com a impressão de que ela tinha interrompido alguma discussão com o telefonema dela. Isso porque o Neville parecia estar bem irritado nessa ligação. Ela disse que o Neville foi curto e grosso com ela e desligou o telefone na cara dela. E tudo isso foi muito estranho para a secretária, porque essa atitude do Neville nunca tinha acontecido. Ele não era o tipo de homem que era grosso com seus funcionários. Na verdade, ele era um homem super educado e bem equilibrado. Meia hora depois, a irmã da June, chamada Pamela, ligou para a fazenda e a Sheila atendeu o telefone e não quis conversar muito. Depois disso, a June atendeu esse telefonema e a Pamela conversou um pouco com a sua irmã e parecia que tudo estava normal. Porém, depois disso, algo muito ruim aconteceu. Por volta das 4 horas da manhã já do dia 7 de agosto,